Olá pessoal, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Eu vou dar continuidade às nossas aulas através de vídeo. E neste nós vamos tratar, meus caros, do crime de resistência, que está tipificado no artigo 329 do Código Penal, e que se insere dentro do título 11 da parte especial, no capítulo 2, que trata dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral. Então, começando a falar sobre o crime de resistência, o objeto da sua proteção jurídica é a administração pública, né? O crime praticado por particular contra a administração pública em geral. Então, visa-se proteger a administração pública, especialmente em relação a atos de particulares que, de alguma maneira, possam dizer contra a atuação do Estado no desempenho das suas funções. Então, quando o sujeito, através do ato que veremos na sequência, ele se opõe, ele resiste à atuação do Estado em circunstâncias em que o Estado deva atuar. A forma simples do delito, na sua tipicidade objetiva, ela tem o seguinte delineamento: opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. A pena é de detenção de 2 meses a 2 anos. Então essa é a forma simples do delito. Qual é o núcleo, né? O núcleo é opor-se, que significa apresentar oposição, insurgir-se, né? Contrapor-se. E quem apresenta essa oposição, quem se insurge contra algo, né? É o particular. Isso, na verdade, não está escrito de maneira expressa no artigo 329 do Código Penal, mas está implícito justamente pela questão topológica. O crime se insere no capítulo que trata dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral. Então, evidentemente que se trata da pessoa do particular, pessoa qualquer que atue ali na condição de particular, opondo-se então àquilo que veremos na sequência. Então, opor-se, que significa, como eu disse, apresentar algum tipo de oposição, insurgir-se, né, em última análise resistir à execução, o particular, à execução de ato legal. Quer dizer, quando o funcionário público, veremos na sequência, ele está executando um ato legal, um ato de acordo com a lei inerente à sua função, inerente à sua atividade. Então, quando o particular opuser-se à execução desse ato legal praticado por funcionário público competente para executá-lo, ou eventualmente por quem preste auxílio, mesmo uma pessoa particular que preste auxílio ao funcionário público competente. Então, estamos falando de um crime em que o sujeito resiste, em que ele opõe-se à execução de um ato legal que deva ser praticado pelo funcionário público que tem a competência, né, que tem a atribuição para a prática desse ato, ou por quem esteja auxiliando esse funcionário público na prática do ato legal de sua competência. E de que forma se dá essa oposição? De que maneira que o particular então resiste, se opõe? Mediante violência, que neste caso é violência física, né, uma agressão física contra o funcionário público ou contra quem lhe auxilia, ou mediante ameaça, que é uma violência moral, e neste caso, diferentemente da maioria de outras situações, neste caso a ameaça não precisa ser grave, basta que seja uma ameaça. Então, uma ameaça sem muita gravidade, uma ameaça de causar
um mal injusto já é suficiente, mesmo que não seja considerado uma ameaça grave. Então, o elemento grave ameaça que não aparece apenas ameaça. Então, pode ser qualquer tipo de ameaça, a rigor, do ponto de vista tipológico. Então, recapitulando, né, opor-se o particular à execução de um ato legal que deva ser praticado por funcionário público ou por quem auxilia o funcionário público, e esta oposição se dando mediante violência, violência física ou ameaça. A violência moral, como eu disse, que não precisa sequer ser uma ameaça de gravidade. A pena, 2 meses a 2 anos de detenção, segundo o preceito penal secundário do artigo 329 caput. A tipicidade subjetiva, quer dizer, a intencionalidade que deve estar contida nessa atuação do agente, é o dolo específico. O agente precisa agir mediante uma motivação específica, um propósito específico que lhe leve a este ato de oposição. E neste caso, então, o propósito específico configurador do dolo específico é o de fazer com que este ato legal que deva ser praticado pelo funcionário público e por quem eventualmente auxilia o funcionário público, que este ato legal ele não se realize, ele não se execute. Então este é o propósito específico, é uma oposição, é uma resistência voltada à não execução daquele ato legal que deva ser realizado, levado a efeito pelo funcionário público. Se for um outro propósito, se a oposição tiver uma outra finalidade que não a não execução do ato, então nós não teríamos aí o dolo específico inerente ao tipo, e neste caso padeceríamos de atipicidade subjetiva, no caso, por conta exatamente da ausência do dolo específico. Então, recapitulando a questão da tipicidade subjetiva, para haver o crime de resistência, é preciso que o sujeito ativo, o agente, ele resista, ele se oponha para que o ato que deva ser realizado pelo funcionário público não se realize. Sendo outro o motivo da oposição, já não teremos aí o crime do artigo 329. Sujeitos do crime. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, porque qualquer pessoa é hábil para oferecer resistência, mesmo uma pessoa que no seu cotidiano ela seja funcionário público, se ela neste caso estiver agindo não como funcionário público, mas como particular, ela também, evidentemente, poderá ser sujeito ativo do crime de resistência. Então, qualquer pessoa é hábil, tem a capacidade de oferecer essa resistência à prática do ato legal pelo funcionário público. E como sujeitos passivos, nós vamos ter como sujeito passivo o Estado, primariamente, né? Sujeito passivo primário, o Estado, e secundariamente nós poderemos ter o funcionário público, que é alvo da resistência, e mesmo também alguém que de alguma maneira seja prejudicado pela não execução deste ato legal. Então, se uma pessoa, mesmo em particular, ele for prejudicado pelo fato de o funcionário público não conseguir executar o ato legal por conta da resistência de quem deveria aceitar o ato em si, então essa pessoa particular prejudicada também secundariamente acaba sendo sujeito passivo, acaba também sendo vítima do crime. Qual é o momento consumativo do crime de resistência? No momento em que a resistência se materializa. Quer dizer, se for pela prática de violência, por exemplo, no momento em que a violência ocorre. Se for pela ameaça dirigida ao funcionário público, no momento em que esta ameaça é proferida. É neste momento que se consuma o crime de resistência. É importante dizer que para a consumação não é necessário, na verdade, que o ato não se realize. Ela se consuma, o crime se consuma com o ato de agir violentamente contra o funcionário público como forma de resistir ou de ameaçá-lo.
Mas mesmo diante de uma violência, ou mesmo diante de uma ameaça, é possível que o funcionário público ainda assim cumpra o ato, realize o ato que deva realizar, execute o ato. Né? Mas, então, não é necessário para a consumação que o ato de fato não se realize. Se por acaso, por conta da resistência, da violência ou da ameaça sofrida pelo funcionário público, o ato não se realizar, aí nós teremos uma forma exaurida do delito, que neste caso, inclusive, vai configurar a qualificadora do parágrafo primeiro que nós veremos na sequência. Tá? A tentativa é possível diante disso que nós falamos até agora em relação à consumação? A jurisprudência e a doutrina tem o seguinte entendimento. Ela é possível, a tentativa, na forma de violência, porque afinal de contas o agente pode tentar agredir o funcionário público ou quem esteja ajudando o funcionário público e não conseguir praticar a agressão. Então, é possível a violência ser tentada por conta de uma tentativa de agressão. E no caso da ameaça, é possível se ela for plurissubsistente, uma ameaça, por exemplo, por escrito. Olha, se tu cumprir, mandar uma carta lá, se tu cumprires tal mandado judicial contra mim, eu vou fazer tal coisa contra ti. Então seria uma ameaça plurissubsistente como um ato de resistência. E aí, se essa carta, por exemplo, ela se extravia no meio do caminho, depois de ser emitida pelo agente, não chegando ao conhecimento do funcionário público, teríamos aí uma forma plurissubsistente da ameaça, e neste caso, se ela não chegar ao conhecimento do funcionário público, teríamos uma hipótese de tentativa. Então é possível na forma de ameaça, desde que ela seja plurissubsistente. Aquela ameaça unissubsistente, que em regra é a verbal, a oral, nesta não cabe tentativa. Ou o sujeito profere a palavra e terá consumado a ameaça, portanto consumado o crime de resistência, ou o sujeito nada diz, nada fala, e daí não temos conduta. E nós sabemos que a conduta é o primeiro elemento da tipicidade. Se não houver conduta, não há tipicidade. E se não houver tipicidade, nós não temos condição de ter punibilidade. Então, neste caso, recapitulando a questão da consumação e da tentativa. O momento consumativo é o momento da violência ou o momento que a ameaça é proferida, né? Não sendo necessário que o ato não se realize. Se o ato não se realizar, teremos aí o exaurimento do crime, que vai atuar como qualificadora do parágrafo 1º. A tentativa é admissível quando a via utilizada for de violência, porque pode tentar haver uma agressão física e não ser alcançado esse objetivo, e quando for ameaça na forma plurissubsistente, na ameaça unissubsistente, é unânime que não cabe tentativa. Falo da forma agora qualificada do delito, se o ato legal não se executar. Parágrafo 1º do artigo 329, então, na verdade, é o exaurimento do crime. Então, se o ato legal, por conta da violência ou da ameaça, ele não se executar, se o funcionário público não conseguir realizá-lo, temos aí, então, uma qualificadora, porque a pena daí, ela sai dos 2 meses a 2 anos de detenção, que são cominados no caput, e vai para 1 ano a 3 anos de detenção, preceito penal secundário do parágrafo 1º. Depois nós temos ainda a acumulação de penas com o crime decorrente da violência, parágrafo 2º, quer dizer, se o agente praticar um ato de violência contra o funcionário público como forma de resistência, e, evidente, gerar aí um outro crime decorrente desta violência, então nós temos no parágrafo 2º a dicção de que as penas deste artigo, quer dizer, do artigo 329, são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Isso quer dizer, em outras palavras,
que mesmo que da violência nós tenhamos um crime meio com pena menor do que o crime fim, que seria a resistência, mesmo nestes casos nós não vamos aplicar o princípio da consunção. Então, mesmo que o crime meio seja menos grave do que o crime fim, por exemplo, que seja uma lesão corporal, que seja leve, né? ou que seja uma contravenção de vias de fato, enfim, mesmo que aquela infração penal meio seja menos grave do que a infração penal fim, que é a resistência em si, nós não teremos a incidência do princípio da consunção, ou seja, o crime fim não vai absorver a infração penal intermediária, ele vai ser aplicado cumulativamente segundo a regra do parágrafo 2º, certo? Então, recapitulando essa parte, mesmo que sempre as penas correspondentes à violência, elas vão se aplicar de forma cumulativa às penas correspondentes ao crime de resistência. Então, aplica-se aí, neste caso, a regra do concurso material, lá do artigo 69 do Código Penal. E, por fim, o último tópico aqui anotado, a questão da ação penal é pública e incondicionada. Então, havendo justa causa, o Ministério Público pode deflagrar a ação penal contra a pessoa do sujeito ativo do crime. Certo, meus caros? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.